Antes de começarmos o estudo da palavra, eu quero agradecer, aproveitando esse momento que o pastor Ricardo ponderou, quero agradecer toda a igreja, né? Começar pelo pastor Ricardo, o pastor João não está aqui, o pastor Silas, depois eu estendo o agradecimento, mas agradecer a toda a casa de Deus instalada aqui como IPI Filadélfia, que nos abraçou alguns anos atrás e nos confiou a oportunidade de crescer aqui, de aprender com todos vocês, e essa oportunidade rica de poder servir a vocês, servir a igreja de Deus, junto com nossos pastores, no ano que vem. Muito obrigado. Tá? Eu falo de coração, com muito carinho, com muito amor. Tá bom? Vocês são minha família. Amém, queridos? Obrigado, pastor Ricardo. Vamos lá. Depois de tanta tensão, né, nesse final de semana, nessa reunião do presbitério, e quando o pastor Ricardo me incumbiu de trazer o estudo nessa manhã, eu confesso para vocês que eu fiquei despreocupado. Falei, Senhor, o que tiver que ser, vai ser. Será, né? Depois da reunião. Mas eu tinha preparado um estudo há muito tempo atrás, e pensando no que trazer para esta manhã, eu senti fortemente no coração de pegar esse estudo que eu já havia preparado há um tempo, dei uma pincelada, uma atualizada e uma contextualizada para a gente poder aprender um pouquinho aqui nessa manhã. Então, eu quero convidar vocês para entendermos um pouco o que foi a segunda tentação de Jesus. Nós não vamos abordar as 3 tentações propriamente ditas, mas apenas a segunda, que ela é um pouquinho mais extensa, e a gente vai ver o porquê. Então, se você quiser me acompanhar na leitura, em Mateus capítulo 4, vamos ler os versículos 5 e 7, que são os versículos chaves. Mateus capítulo 4, versículos 5 a 7. Acharam aí? Vai ser projetado lá no telão, mas se você quiser acompanhar como você preferir. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Por que eu quero ler só esses 2 versículos? Mas antes de entrarmos nessa tentação em si, quero considerar algumas coisas em relação às outras tentações, que é todo um enredo, né? A gente não pode tirar esses 2 versículos ou considerar apenas a segunda tentação distintamente das outras, embora a gente vai abordá-la mais especificamente. É bem explícito para nós, nesse começo do capítulo 4 de Mateus, quando Jesus, ele logo em seguida ao seu batismo, é dito no versículo 1 que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, com um propósito específico, para ser tentado pelo diabo. E nós sabemos, e a Bíblia vai dizer também, nesse primeiro versículo, aliás, no segundo versículo, que Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Muitas vezes nós temos a tendência de olhar para esse texto e achar que Jesus foi levado para o deserto para jejuar e orar. E não foi esse o propósito. O propósito está explícito no versículo 1, para ser tentado pelo diabo. Não é intrigante que o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, o Mestre, o Messias,
aquele que veio para cumprir o propósito de Deus, revelar o Pai, a glória do Pai. Logo em seguida ao seu batismo, quando então é dito lá no batismo, no capítulo 3, que o Espírito desce sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, né? A Bíblia não diz se ele pousa ou não sobre Jesus, e nem que o Espírito Santo entra em Jesus, não, apenas que o Espírito simbolicamente, ele desce sobre Jesus. Como que uma simbologia, um atestamento, uma confirmação do Pai ao seu Filho unigênito, de que ele é o Rei, ele é o Messias, ele é o sacerdote, ele é o profeta enviado por Deus, que vai cumprir cabalmente a sua palavra, né? A sua missão de salvar o mundo, salvar os pecadores. E aí esse mesmo Espírito leva Jesus para o deserto, para um propósito de ser tentado. E é intrigante que lá no versículo 5 que nós lemos, é dito que o diabo o levou. Como assim? Eu quero levantar algumas questões aqui. Tá? Como assim? Ao passo que ele é levado pelo Espírito, ele também é levado pelo diabo. Né? Isso não é intrigante? Não mexe com a gente? Como assim? É óbvio, e nós temos que entender que quando é dito que pelo Espírito ele foi levado ao deserto, não é um sentido de arrebatamento, de trasladamento, trasladação, enfim, que Jesus foi tirado de um lugar subitamente e posto em outro. Não. O Espírito o orientou, o Espírito sendo, digamos, a terceira pessoa da Trindade, que tinha plena comunhão com Ele mesmo, com o próprio Jesus, porque Jesus era a segunda pessoa da Trindade, então havia uma comunhão intensa, intrínseca entre o Pai, o Filho e o Espírito. Porque Jesus fala em João que ele falava as coisas que o Pai dizia a ele. E que depois, quando ele subisse ao céu, o Espírito Santo, que seria enviado por ele, falaria as coisas e revelaria as coisas que ele havia ensinado. Então, Jesus foi orientado, foi conduzido pelo deserto para um propósito. E quando nós vemos que ele foi levado pelo diabo a outros lugares, nós entendemos que seja no sentido de, talvez, consciência, como se Jesus tivesse sido... porque há uma espiritualidade, há algo intrínseco aqui, que foge da materialidade. Por que não dizer surreal, né? Que talvez a nossa mente não compreenda ou não vislumbraria. Mas vamos lá. O fato é que Jesus, digamos que Deus teve um propósito em que Jesus ser tentado. Vamos caminhar aqui, eu quero observar alguns detalhes aqui. Foram 3 tentações, foram 3 tentativas de Satanás, do diabo, do inimigo, em tirar Jesus do foco, em fazer Jesus recuar, em colocar em xeque algo intrinsecamente importante, essencial para a missão de Jesus, a sua identidade. Se tu és filho de Deus, olha o que o diabo está considerando. Ei, você está se achando filho de Deus? A palavra, as Escrituras dizem que você é. Se você é de fato, olha a tentação que o inimigo lança para Jesus, questionando e colocando em xeque a identidade dele. Mas Jesus era Jesus. Jesus era o Mestre, Filho de Deus de fato. E ele não se deixou ser levado em nenhum momento pelo diabo. Ele não deu trégua para o diabo em nenhum momento, tanto que Jesus ele nos ensina, a gente vai observar isso, a obediência à palavra de Deus. Bom, observado esses detalhes,
Até porque Jesus, ele sempre vai usar nas 3 tentações a expressão, olha, diabo, você vem me tentar, mas sabe de uma coisa, a palavra de Deus diz o seguinte, e aí ele lança uma citação do Antigo Testamento, sempre para refutar a tentação do diabo. Jesus está considerando que nós precisamos ter uma obediência, uma completa obediência à palavra de Deus, assim como ele teve. Mas o que está em jogo aqui é a tentação, não é? E o que é a tentação? Eu trouxe aqui uma frase, uma tentativa de definir o que é tentação, de um teólogo antigo, lá do século 17, 1558, John Owen, foi um puritano. Ele escreveu o seguinte, acerca da tentação. Gostaria que você prestasse bem atenção. O que é tentação? Qualquer coisa, estado, maneira ou condição que em qualquer situação, e aí eu gostaria que você pensasse em você mesmo, que nós estamos sujeitos a isso. Seja ela qual for a situação, tenha força ou eficácia para seduzir, para desviar a mente e o coração do homem ou da mulher da obediência que Deus requer dele. Na direção de qualquer pecado, em qualquer que seja o nível. Pegaram? Eu vou falar agora mais rápido. O que é tentação? Qualquer coisa, estado, maneira ou condição que em qualquer situação, seja ela qual for, tenha a força ou a eficácia para seduzir, para desviar a mente e o coração do homem da obediência que Deus requer dele, na direção de qualquer pecado, em qualquer que seja o nível. Sinteticamente, o que John Owen está dizendo é que a tentação é uma tentativa de nos desviar do propósito, da obediência, da vontade de Deus. E foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus. E é isso que o diabo tenta fazer conosco todos os dias. Eu sou tentado o tempo todo, o dia todo. Não sei se você também é assim. Será? Eu estou sozinho, não? Nós somos tentados o tempo todo. E o tempo todo a nossa identidade como filho de Deus está sendo colocada em xeque, em questão. Será que você é amado por Deus? Será que você foi salvo pela graça mesmo? Será que você foi perdoado? Nós somos tentados o tempo todo. Versículo 5 diz, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Eu quero observar com os irmãos, eu até pedi para os irmãos do Ministério Davi, para me ajudar ali, que a gente vai observar alguns textos. A cidade santa, que é a Jerusalém, ela tem um sentido aqui, eu quero observar com vocês. Jerusalém era a cidade santa. E nós vemos isso lá em Neemias 11:1. Se você quiser abrir e me acompanhar, eu acho que seria pertinente. Neemias, capítulo 11, versículo. Acho que eu vou, se os irmãos colocarem ali, eu vou ler ali, porque fica mais fácil. São vários versículos, eu peço a compreensão dos irmãos para a gente avaliá-los cada um. Neemias 11:1 vai dizer o seguinte: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. Se eu não estou equivocado, esta é o primeiro versículo, a primeira citação de que Jerusalém era a cidade santa. Isaías 48, versículo 2, também vai confirmar sobre isso. Isaías 48, versículo 2. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome.
Vocês que são chamados, que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa. Quem? Os israelitas, os moradores de Jerusalém. Deus escolheu essa cidade de Jerusalém, a cidade santa, para estabelecer o seu nome. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 4 a 6. 2 Crônicas 6, 4, 6. Diz o seguinte. Isso é Salomão falando com Deus. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi. Quando lhe disse, desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nele construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, meu povo. O que Deus está dizendo para Salomão? Aliás, o que Salomão está replicando aquilo que o Senhor disse para o seu pai Davi no passado. Que aqui Davi já havia falecido. Que o Senhor não escolheu outra cidade a não ser Jerusalém. Jerusalém é a cidade, Jerusalém é a localidade, é a região que Deus escolheu para estabelecer o seu nome. E fazer também ali a sua habitação. O templo onde Jesus foi levado pelo diabo. Lembra no versículo? O diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. O templo era o lugar da habitação de Deus. Era uma representação da presença de Deus. Deus habitava ali. E essa representação ela se dava diretamente da Arca da Aliança, que é a Arca do Testemunho, do Testamento, a Arca que representava a lei de Deus, a presença de Deus, a vontade de Deus ali. Então, o judeu, o israelita, ele olhava para Jerusalém como a habitação de Deus. Por isso que Daniel, lá no seu livro, vai dizer que ele orava 3 vezes no dia, sempre olhando na direção em que estava a cidade de Jerusalém. Por quê? Justamente porque lá estava o templo, a habitação de Deus. Deus está lá. Por isso que Deus estabeleceu a cidade de Jerusalém, a sua habitação, e ordenou no passado que pelo menos uma vez por ano todos os israelitas tinham que ir até Jerusalém para prestar um culto, um sacrifício, em remissão de seus pecados, em reconhecimento da soberania de Deus, enfim. Todo judeu tinha que ir para Jerusalém pelo menos uma vez por ano, para adorar o seu Deus. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 6 também. 1 Reis, capítulo 6, versículo 11 a 13. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo, quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Olha a expressão no versículo 13. Viverei no meio do meu povo, no meio dos israelitas. Viverei. É tão forte isso na mente de um israelita, de um judeu, e tanto que isso, no ano 70 depois de Cristo, foi uma punhalada nas costas para o judeu, para o israelita, quando Jerusalém foi destruída, quando o templo foi destruído. Foi uma profanação para eles. E Jesus havia predito isso. Porque ali estava a presença de Deus, a Arca da Aliança. Os sacrifícios, todo aquele ritual, aquela liturgia que acontecia dos sacerdotes sacrificando os animais, os dízimos, as oferendas, tudo isso simbolizava e significava adoração a Deus. Pois bem, vamos caminhando. Vou emprestar do reverendo Ricardo. Vocês estão comigo?
Estão me acompanhando? Então vamos continuar. O templo também, ele era chamado de a casa de Deus. A versão que eu estou usando é NVI, ela não traz essa expressão, ela vai trazer templo do Senhor mesmo. Mas se você tiver aí, por exemplo, a tradução Almeida Revista Atualizada e algumas outras, você vai encontrar, por exemplo, que o templo era chamado de a casa de Deus, lá em 2 Crônicas 23, 5, 6, ou Isaías 2, versículo 2, 3. Eu quero ler apenas Isaías. Isaías capítulo 2, versículo 2, 3. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor, dependendo da sua tradução, deve estar aí casa de Deus. Porque no original essa palavra, ela tem essa conotação. Se o templo é habitação, então subentende que é a casa de Deus. Deus mora ali, certo? Versículo 3, virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus, ou a casa de Deus. Olha, eu estou só fundamentando o que é Jerusalém, que Jerusalém representava, o templo representava naquele momento, para entendermos o que significou a tentação de Jesus. O que significou o diabo levar Jesus até a parte mais alta do templo, que é situada em Jerusalém. Lá em Salmo 74, 2, é interessante que Jerusalém é chamado de Monte Sião. Salmos 74, 2. Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste do Monte Sião, onde habitaste. Onde habitaste. Monte Sião. É interessante que aqui a gente tem mais uma amplitude. Nós temos o templo, uma construção específica instalada numa cidade, Jerusalém. Mas o templo, ele foi construído em cima de um monte. E esse monte é chamado o Monte Sião. E olha que interessante. Eu vou falar isso depois. Por representar a habitação de Deus, era estimado, o templo em Jerusalém era muito estimado e muito desejado. Não era só uma ordem de Deus no passado de que todo israelita fosse até o templo, mas havia um anseio do povo de Deus no passado de ir até lá, de ter um encontro com Deus, uma adoração. Olha, por exemplo, que o Salmo 84 expressa sobre isso. Você está lá em Salmo 74, vira mais algumas páginas aí, Salmo 84, versículo 1 a 4, olha só. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa. Onde? No templo. Louvam-te sem cessar. Olha o versículo 10. Eu acho sensacional esse versículo. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, apenas na porta. O israelita está dizendo o seguinte aqui nesse salmista. O salmista está dizendo o seguinte, eu prefiro, olha Senhor, se o Senhor me permitir apenas ficar no portão, ali, na entrada apenas, não precisa nem entrar, já vale a pena. É melhor ficar ali, à porta da casa do meu Deus, a habitar, ou do que habitar nas tendas dos ímpios. Que a ideia era como se fora da casa de Deus era um lugar hostil, perigoso, porque o lugar santo era dentro do templo, da casa de Deus.
O monte, Salmo 74, qual versículo? O Monte Sião é o seu lugar aqui na terra. Aprofunda mais ainda a ideia, né? E olha só, e é nesse ambiente, é nesse cenário que Deus escolhe, porque Jesus foi levado pelo Espírito para que ele fosse tentado. Diante de tudo isso, nós entendemos que o templo e Jerusalém propriamente, porque o templo estava ali, a casa de Deus, a habitação, isso simbolizava a proteção de Israel. A arca da aliança que estava dentro do templo, ela já foi tida como expressão de proteção, de segurança e até mesmo de escape em batalhas de guerra. Mas ela estava ali dentro. Então, uma vez que ela estava ali dentro, posta, estabelecida, e Deus falou que estabeleceria o nome dele em Jerusalém, no templo, então isso simbolizava, expressava a proteção de Deus para o seu povo. Deus está presente, Deus está ali. E olha só, eu tenho uma curiosidade. Pensando sobre isso, aí me veio à mente Abraão. Olha que interessante, eu depois de estudar que eu descobri que o monte de Jerusalém, onde foi construído o templo, é o mesmo monte onde Abraão foi desafiado por Deus a sacrificar o seu filho primogênito Isaque. Eu quero observar isso com vocês. Gênesis 22, versículo 2. Gênesis 22, versículo 2. Então disse Deus a Abraão: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. E onde era a região desses montes que o Senhor indicaria? Moriá. Região de Moriá. Abram comigo 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. 2 Crônicas 3, 1. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Interessante isso, porque Deus não escolhe um monte qualquer. Deus não estabelece a sua habitação, a sua casa, a sua aliança numa região qualquer. Desde o início da promessa da aliança, da descendência que seria o seu povo, lá em Abraão, Deus já faz um link, né? Esse mesmo monte vai ser o monte da minha habitação, o monte do sacrifício, o monte da providência, o monte da aliança vai ser o monte da minha habitação. E é nesse monte que Jesus é tentado. É nesse lugar, nessa região, nesse templo que Jesus é habitado. Voltamos lá em Mateus 4, nosso texto base da tentação de Jesus. O versículo 6 e 7 diz: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Note que Jesus é tentado pelo diabo a pôr à prova a fidelidade de Deus. Está em jogo aqui, além da identidade de Jesus, quem é você? Quem é você? Para vir ao mundo dizendo que é o Filho de Deus? Quem é você? Se você é esse mesmo, então prova.
Mas o diabo, ele lança sobre Jesus uma tentação de Jesus desconsiderar e negar o seu próprio pai. Porque Jesus sabia muito bem quem era o seu pai. Jesus sabia muito bem o poder que seu pai tinha e a capacidade que ele poderia ter para o socorrer a qualquer instante. Ele estava com fome. Ele passou 40 dias e 40 noites em jejum. E a Bíblia fala no versículo 2 que ele teve fome. Então ele tinha uma necessidade. O pai poderia muito bem suprir essa necessidade a qualquer momento. Ele era Deus. Jesus era Deus. E não é essa identidade que está sendo colocada em xeque, se tu és o Filho de Deus. Mas é interessante que o diabo tenta Jesus com a própria palavra. Por quê? Porque na primeira tentação, quando o diabo percebe que Jesus está com fome, devido ao seu jejum em 40 dias e 40 noites, eu acho interessante essa expressão. Se você quiser olhar aí no versículo 3, o finalzinho do versículo 2 diz, teve fome. Aí o início do versículo 3 diz, o tentador aproximou-se. É como se o inimigo, assim como ele faz conosco, lembra que Paulo fala, Tiago fala, que o inimigo é como um leão que está ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para nos tragar. Esse leão aqui se manifestou para Jesus. Jesus estava com fome, 40 dias. Às vezes a gente fica um dia, né? Meio dia sem comer, já dá aquela dorzinha no estômago. Você falou, Senhor, tem piedade de mim, Senhor. Faz descer codornizes do céu. O maná do céu para me sustentar aqui. E Jesus ficou 40 dias sem comer. Em jejum. Depois de 40 dias que ele foi ter fome. É brincadeira, não? E aí, sabe o que o diabo faz? Ele se aproxima. Ei, Jesus, está com fome, hein? Não é fácil não, né? E aí, o que você acha? Pede para o pai aí transformar essa pedrinha em pão. O tentador, ele vem na surdina e tenta pegar na fraqueza, na fragilidade. Como um leão tentando tragar. Já viu nesses programas de televisão sobre o reino animal, o reino selvagem, a lei da sobrevivência, da caça? Eu acho muito interessante, me admiro demais a perspicácia, por que não dizer até a malandragem, né? A astúcia dos leões. Eles ficam lá, escondidinhos, só observando a presa. Eles poderiam passar o dia todo ali observando, até o momento certo, exato, em que aquela presa vai dar um vacilo. A serpente também, astuta. Assim foi Satanás. Ele esperou 40 dias e 40 noites, até que Jesus tivesse fome. Então ele se aproximou. Ei, Jesus, está com fome, cara. É simples, pede para o pai aí. Você não é assim com o pai? Você não tem tete a tete com o pai? Pede para ele transformar essa pedra em pão. Veja a seriedade do negócio aqui, né? Mas sabe o que Jesus faz? Jesus refuta o diabo na primeira tentação já com a palavra. Ele era o Filho de Deus aqui, sempre foi. Ele tinha poder, autoridade, mas ele não atribuiu a si mesmo essa autoridade e esse poder, mas ele foi obediente a Deus. Ele recorreu à palavra do seu Deus, do seu Pai. Falou, Satanás, você está doido, cara? Vai mexer comigo? Olha o que diz a palavra de Deus, está escrito. Isso nos traz uma lição muito grande, porque muitas vezes nós somos confrontados, tentados, e nós queremos
com as nossas próprias forças, né? Se desviar, fugir, ou até mesmo enfrentar. E jamais vamos conseguir enfrentar um inimigo que não está ao nosso alcance. Não está. Ele já foi subjugado, já foi condenado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas ele ainda continua nos tentando. Nosso mediador. Se nós não conhecermos o nosso Cristo, quem Ele é, nós estaremos sempre desviados da vontade de Deus. Não tem como. E lembrando que é tão interessante, a Bíblia é linda, gente. Ela é impressionante. Eu fico abismado com tamanha maestria, majestade de Deus na palavra, porque Jesus refuta com a própria palavra de Deus. Mas aí João vai dizer que ele é o verbo encarnado, ele é a palavra de Deus. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está refutando com a própria autoridade dele mesmo, mas sendo submisso ao Pai, reconhecendo a grandeza do Pai. Falou, Satanás, cai fora, mano. Não tem vez para você. É eu e o Pai. Eu vim pelo Espírito, estou na plenitude do Espírito e vou te vencer pela espada do Espírito. Aí Satanás, na segunda tentação, que é o nosso foco aqui, ele retribui a Jesus, já que Jesus o refutou com a própria palavra. Então, na segunda tentação, ele lança sobre Jesus a palavra, só que de uma forma distorcida. O que ele vai dizer? Olha, Jesus, você pode se lançar daqui de cima, e quando a palavra fala que o diabo levou até o ponto mais alto do templo, ou o pináculo do templo, seria a quina do templo que dá para um abismo chamado Vale de Cedron, que, se não estou equivocado, chegava a torno de 150 metros de altura. Um abismo, porque eles ficavam uma ponta com uma descida abismal. Quem olhava lá de cima falou, opa, preciso ter cuidado aqui, que é perigoso. É muito íngreme, muito alto ali. Então Jesus é posto ali pelo diabo e o diabo fala, olha, joga-te daqui, porque você está na casa de Deus, você está no lugar santíssimo, na habitação de Deus, você está diante da proteção de Deus. Então, meu amigo, você pode se jogar daqui, que certamente Deus vai te socorrer. E ele fala isso na palavra dele, olha só, Jesus. Lá em Salmos 91, 11 e 12, se você se jogar, ele vai enviar os seus anjos e eles os tomarão em suas mãos e você vai estar seguro. Por que você não faz isso? Mas Jesus, ele é tão sábio e tão esperto que ele entende, ele saca o que o diabo está fazendo. Por isso que ele responde ao diabo com a expressão que ele tira lá de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, no versículo 16. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo usa a expressão, ele cita o Salmo 91, 11, ele faz algo que nós vemos hoje normalmente acontecer. Na nossa sociedade. Vou falar da sociedade. Muitas pessoas hoje em dia gostam de ler a Bíblia e tirar um texto do seu contexto para um pretexto. Já viu isso? Já ouviu isso? Mas está escrito lá na palavra de Deus que Deus vai te abençoar e vai derramar infinitas providências na sua vida, mas não leu o contexto geral, né? Foi isso que o diabo fez.
Porque ele citou apenas o versículo 11 e 12 do Salmo 91, mas não citou o versículo 13. E eu quero ler aqui rapidinho. Salmo 91, versículo 11 e 12 foi o que o diabo citou para Jesus. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aí o 3 vai dizer, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Por que ele não citou o versículo 13 também? Porque aqui está a sentença dele, não é? Está falando que o Filho de Deus, olha só, pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Quem que é o leão forte e a serpente? É o diabo. O que Satanás fez? Ele retirou um texto de um contexto para um pretexto, mas e será que ele não tem feito isso hoje? Será que essa não tem sido a tentação nossa em sermos apologetas, defensores da palavra de Deus, tal como ela é? A veracidade, a supremacia, a autoridade da Bíblia, ela está em xeque hoje. A visão moderna do mundo diz que Deus não pode agir na história. Tudo que se diz a respeito de Deus deve ser relegado ao subjetivo. Como se Deus ele não age na nossa realidade terrena. Ele age somente no subjetivo. Enfim, Deus não tem poder nenhum. Essa é a ideia que o mundo prega hoje. Quando não diz que Deus não existe, ele pode até existir, mas ele não tem poder nem ação nenhuma, ele não age na história. Ele criou todas as coisas e deixou ela correr segundo o seu próprio curso. Né? Evolução. Não é isso que dizem aí fora? Não é isso que a ciência diz? Mas não, a palavra de Deus diz que ele é vivo e ele habita entre nós. A fé no Deus vivo da Bíblia relacionar-se com ele torna-se fundamentalismo hoje. Hoje você fala lá fora que você é crente, que você crê na palavra de Deus, que você tem fé no Deus vivo que se revelou em Jesus Cristo e que morreu por nós e subiu ao céu e um dia vai voltar para nos buscar. E você fala, cara, você está doido. Você é fundamentalista. Você é fundamentalista. Você é conservador. Você está vivendo lá no passado. As coisas já mudaram. Já ouviram isso? Já acompanharam isso? A gente vê isso na televisão, nos filmes. Os jornais expressam isso. Eis aqui, nessa tentação, o debate teológico acerca da correta explicação da Escritura. Satanás tentando deturpar as Escrituras. É uma tentativa de deturpar a imagem de Deus, de quem Deus é. E propriamente de quem é Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Por isso que Satanás sempre diz, se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus refuta o diabo, como diz citando Deuteronômio 6,16, o livro da obediência. Deuteronômio é o livro da obediência. Do começo ao fim, Moisés dizendo ao povo de Israel, olha, se vocês obedecerem ao Senhor, se vocês seguirem os meus conselhos, se vocês cumprirem os mandamentos do Senhor, lei da obediência, o livro da obediência. E Jesus refuta Satanás, salientando, expressando e demonstrando a sua obediência à vontade de Deus. E esse texto é uma alusão, esse texto que Jesus cita, Deuteronômio 6,16, é uma alusão a Êxodo 17,7, quando da rebelião de Israel, lá no deserto, quando eles saem do Egito, estão caminhando no deserto, rumo à terra prometida, e chega um momento que lhes falta água, e eles, desesperados, não vendo saída, porque estão rodando no deserto, então eles questionam a Moisés, cadê a água, Moisés? Vamos morrer aqui no deserto?
clame ao seu Deus aí. Quem sabe Ele pode nos dar água. Faça isso, por favor, você que é o nosso líder. E aí Moisés vai até Deus em oração e fala, olha, o teu povo está... e ficam jogando um para o outro, né? O teu povo está clamando a água lá, o que a gente faz? Aí Deus fala para Moisés bater na rocha, que seria providenciado água, enfim. Mas aqui, nesse episódio no deserto do povo de Israel, há uma tentação do povo em colocar Deus à prova, que foi praticamente o que aconteceu com Jesus no deserto. Quando ele estava com sede, quando ele estava com fome, e aí Satanás o tenta para colocar Deus à prova. Vejam a conexão, vocês estão percebendo a conexão? Então o que está em jogo aqui é a fidelidade de Deus. Deus é fiel, justo. Ele não precisa ser provado, ser tentado. Ah, Deus, se tu és mesmo Deus, eu quero ver acontecer isso. Ah, Senhor, se tu podes mesmo. Não precisamos fazer isso. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Ele é poderoso. Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. E Jesus tinha consciência disso o tempo todo, como ser humano que foi. Como filho obediente que foi. Ele tinha consciência disso o tempo todo. Satanás, ele tenta colocar... havia a questão aqui de colocar Deus à prova, que seria a mesma coisa que negá-lo. Outra coisa, o pináculo do templo, ela nos faz olhar para a cruz, pelo seguinte: Jesus não se atirou no pináculo do templo. Ele não atendeu à tentação de Satanás. Mas ele saltou para o abismo na cruz. Entende? Jesus desceu de tal maneira da sua própria glória, se tornando homem, se esvaziando, sofrendo as mazelas humanas. Ele teve fome, sede, chorou. Sofreu amargamente, não só as dores físicas da morte na cruz, mas a dor espiritual, a ausência de Deus, a ira de Deus sobre ele por conta dos nossos pecados. Isso foi uma forma de que Jesus desceu no mais profundo abismo da solidão de Deus. Solidão de Deus. Como se Deus virasse as costas para ele. Isso foi o pior abismo que o ser humano poderia ter enfrentado. E Jesus assim o enfrentou como ser humano. Ele não tentou a prova, ele não tentou Deus à prova, mas pelo contrário, sendo tentado, como diz Hebreus 4:15, em todas as coisas, ele não pecou. Não é lindo que Jesus, aqui nas tentações, eu entendo claramente que Jesus teve a oportunidade de errar, de pecar. E quem começa a ler, é como se, meu pai, Jesus vai ceder aqui. Não, ele não cedeu. Ele teve a oportunidade de escolha. Ele escolheu. Ele não pecou. Ele foi sem pecado. E por isso que Hebreus 4 vai dizer isso. E Hebreus 2 também tem uma expressão que diz isso. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso que ele pôde ser o nosso mediador entre Deus e nós. Por isso que ele é o nosso Salvador, porque em tudo ele não pecou. Olha o que diz capítulo 2, versículo 18 de Hebreus. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Esse foi o nosso Cristo.
Esse é o nosso Cristo. Mas no Gólgota, é como se, eu peguei uma expressão aqui, há um tempo atrás, não lembro de qual teólogo que diz o seguinte: Jesus desceu ao abismo da morte à noite do abandono, a exposição dos que nada valem. Ele ousou dar este salto como ato do amor de Deus para com o homem, e por isso ele sabia que neste salto, em última instância, só podia cair nas mãos do Pai. Se o diabo tenta para se lançar do pináculo do templo, da parte mais alta do templo, para estar e cair nas mãos do Pai, e dar a ordem aos teus anjos, e eles os sustentarão com suas mãos, isso ele faz lá na cruz, quando ele se lança no abismo e se coloca de fato nas mãos do Pai. O que ele fala na oração, no Getsemane? Pai, em tuas mãos entrego o meu, em tuas mãos. Olha a obediência de Jesus. E assim se manifesta o sentido real do Salmo 91. Confiar em Deus e ter a sua proteção. Quais são algumas implicações para nós com essa segunda tentação de Jesus? Que ele venceu essas tentações e fraquezas sendo obediente. Ele venceu o tentador sendo obediente. Jesus provou ser o Filho de Deus pela obediência. Ele cumpriu a sua missão sendo obediente. Paulo vai falar em Filipenses 2, versículo 8, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente. Aí quando nós olhamos para nós, só nos resta olharmos para esse Cristo, esse Jesus que foi obediente até a morte, submisso à palavra de Deus, à vontade de Deus, e falar: Senhor, faz-me obediente, como Tu és, como o Senhor foi. Nós precisamos ser obedientes a Deus em Sua palavra. Nós precisamos ser obedientes crendo no socorro do Senhor. Nós precisamos ser obedientes confiando na providência do Senhor. Jesus foi tentado a se desviar do foco da vontade de Deus, mas foi obediente. Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Aqui está a providência de Deus, providência do Pai. Isso é lindo, sabe por quê? Porque Deus sabe que somos frágeis, Deus sabe que somos fracos, Deus sabe que vamos sofrer tentações, e como eu disse no início, todos os dias nós sofremos inúmeras, centenas de tentações. Mas a todo instante o Senhor está nos dando escape. Mas nós temos uma escolha, um poder de escolha: ser obediente ou não. Vamos olhar para Jesus? E só para finalizar, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Havia um propósito de Deus. E quantas vezes nós não sabemos, mas Deus nos permite as tentações para nos provar, para nos ensinar. Jesus venceu as tentações pela palavra. E sabe o que é a palavra? A palavra é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo vai dizer isso. Que nós devemos nos cingir da armadura de Deus, cujo capacete da salvação
Aliás, cuja a espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Se Jesus, sendo Filho de Deus, ou propriamente Deus, ele teve que vencer as tentações usando a espada do Espírito, quanto mais nós. E por isso Paulo vai dizer, tomem a espada do Espírito. Vocês só vão lutar, vocês só vão ser vencedores, porque ele vai dizer também que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas sim contra todo o principado e potestade nas regiões celestiais. Nós só vamos vencer as tentações, só vamos suportar as nossas fraquezas, nós só vamos ser vitoriosos se formos obedientes à palavra, como o nosso Senhor foi. Amém? Por favor, feche seus olhos. Pai, obrigado por sua palavra, Senhor. Santa, maravilhosa, Senhor, e sempre profunda a nos ensinar a tua vontade. Pai, que possamos aprender de fato com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ensina, Pai, que pelo teu Espírito sejamos, ó Deus amado, obedientes através da tua palavra, aliás, a tua palavra. Dá-nos força, Senhor, mediante ela, que nosso coração se debruce à tua palavra, à tua vontade revelada nela, Senhor, para que possamos suportar, enfrentar e sermos vitoriosos, Senhor, em meio a tantas tentações, Pai, que nos assolam. Em o nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Tenha um lindo dia na presença do Pai. Amém?